Bom, olá a todos. Eu vou fazer agora mais um vídeo sobre aquelas regras de interpretação, né? Só que agora usando um outro tópico. Vou falar sobre o arrebatamento. Vai ser um tema meio repetido, que eu já falei em 500 vídeos. Mas é bom que fica mais completo e engloba tudo, tá? Deixa eu só dar um aviso aqui rapidinho. Eu tinha pedido no vídeo anterior para as pessoas comentarem, mas não precisa ser em todos os vídeos, tá? Eu esqueci de falar isso. Só eventualmente, até porque também eu não respondo todos os comentários, não daria conta. Eu respondo mais quando é perguntas, geralmente. E comentários aumentam a atividade, tanto que o último vídeo, vocês podem ver aí, ó, ele teve bem mais views do que o normal. Que nem eu falei, o YouTube tá muito ruim e atividades ajudam, entendeu, o vídeo. Só que é eventualmente, e quem puder também eventualmente ver alguma propaganda, mas também tem que ser eventualmente. Porque senão isso pode me prejudicar, que nem eu falei. Tem gente aí que fala, então eu vou ver todos os seus vídeos sem pular os anúncios, não sei o que. Eu digo também, não façam isso. Aí vocês viram como esse meu canal ele se torna uma coisa complexa? Eu acho até pelo entendimento das pessoas, as pessoas são 8 ou 80. Ou elas não comentam nada, ou elas querem comentar em todos os vídeos. Se eu peço para as pessoas ver alguma propaganda eventualmente, ou as pessoas não veem as propagandas, ou elas querem ver em todas as propagandas, o que também pode me prejudicar. Porque se o YouTube achar que eu estou agindo de alguma malandragem, o YouTube pode tirar a minha monetização. Então, quem puder fazer isso com equilíbrio, aleatoriamente ou eventualmente, eu agradeço, tá? Sem exageros, nem tanto nem 8, nem 80, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou usando a mesma introdução do vídeo anterior, porque é basicamente para mostrar um outro exemplo, usando a mesma metodologia que eu falei no vídeo anterior. Então aqui eu já tinha falado o que é exégese, eu falei da regra dos 3 Qs, acho que todo mundo que viu o vídeo anterior lembra. Eu falei sobre as regras da própria Bíblia, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e ninguém pode ir além do que está escrito. Aquilo que a Bíblia não diz, quando as pessoas começam a inventar coisa, isso aí elas estão indo contra a própria Bíblia, tá? Então vamos ver agora o arrebatamento. Eu já falei muito sobre arrebatamento aqui nesse canal, mas agora eu vou falar usando essa metodologia, e é só mais um tópico de exemplo, tá? Falar nisso também, em breve eu vou fazer um vídeo explicando por que ano que vem eu vou postar menos. Eu estou me focando um pouco mais, eu vou me focar um pouco mais no inglês no ano que vem. Eu também já estou cansado desse canal, muito assunto batido. Tô cheio já de tanta discussão, até nos grupos do WhatsApp, sabe? Tô cheio de tanto ficar batendo boca com as pessoas, sabe? Esse ano foi um ano bem estressante pra mim. Mas enfim, vou até explicar por que eu postei mais esse ano. Mas enfim, vamos ao tópico do vídeo. Arrebatamento. O arrebatamento só aparece na primeira epístola de Tessalonicenses. Não tem outra parte da Bíblia, arrebatamento. Então, a gente tem que analisar esse contexto de Tessalonicenses. Primeiro, a regra dos 3 Qs. Quem escreveu Tessalonicenses? Acredita-se que o apóstolo Paulo. Foi a primeira carta que o apóstolo Paulo, com apoio de Silas e Timóteo, redigiu aos cristãos da cidade de Tessalônica, na época pertencente à província da Macedônia, no Império Romano. De acordo com a maioria dos eruditos teólogos, ela foi a segunda epístola escrita por Paulo. A primeira teria sido Gálatas, e ela foi escrita antes dos evangelhos. Então, só para dar um adendo aqui, tem uma divergência com relação a qual teria sido a primeira, Tessalonicenses ou Gálatas. Mas isso não depende, é uma das mais antigas de Paulo, é Tessalonicenses, tá? Quando escreveu? Provavelmente por volta do ano 51 em Corinto. Então gravem essa data, que a gente vai usar muito aqui no vídeo. No ano 51 é a data mais aceita de que tenha sido escrita essa carta, quando Paulo foi de Atenas para Corinto. Ele estava chateado, ele foi para Corinto, aí lá ele escreveu essa carta à comunidade de Tessalônica, tá? E o objetivo é saudar a comunidade, trazer algumas exortações, algumas coisas. O objetivo aqui não importa tanto, porque a gente vai analisar só um tópico da carta, tá? Aí a primeira coisa que eu pergunto, baseado na própria regra da Bíblia, eu posso particularizar essa profecia como se fosse para mim ou para a minha comunidade? Essa pergunta aqui eu só deixei porque é a mesma do vídeo anterior, tá? Porque quando a gente entende a regra dos 3 Q, quem escreveu, quando escreveu e sobretudo para quem escreveu, então se é uma carta destinada ao público de Tessalônica, eu posso dizer que essa carta é destinada para mim. Se eu escrevo uma carta, por exemplo, para minha cunhada, eu posso dizer que essa carta é para você que está vendo o vídeo? Então, fica aí para reflexão. Vamos começar agora com o termo, terminologia. O termo harpazo em grego, esse aqui, ó, ele significa ser tomado de lugar bruscamente, de uma forma violenta ou com violência. Então esse termo muitas vezes ele é associado à violência, não é uma coisa que você pega normalmente, é uma coisa que você toma, muitas vezes usando de violência. Esse termo acontece 14 vezes no Novo Testamento. Eu separei cada uma das vezes que acontece. Mateus 11:12.
onde Jesus fala, e pela força, ou seja, por violência, se apoderarão do reino de Deus. Mateus 12, 29. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e roubar, furtar os seus bens? O que é furtar aqui? É o mesmo termo, é tomar brutalmente, com violência. Mateus 13, 19. Vem o maligno e o arrebata o que foi semeado, ou seja, toma para si, rouba com violência. João 6,15. Sabendo, pois, que Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, aqueles iam tomar Jesus bruscamente, fortemente ou com violência, para fazerem dele rei. João 10,12. O lobo arrebata as ovelhas, ele rouba, ele toma com força, bruscamente. João 10,28. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Toma bruscamente de mim. João 10,29. Meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las, tomá-las com violência, da mão do meu Pai. Atos 8,39. E o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não viu mais o eunuco. O Espírito tomou Felipe bruscamente, tomou ele de um lugar. Atos 23,10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tomassem bruscamente do meio deles, ou seja, tomar bruscamente, ou usando de violência. Segundo Coríntios 12:2, Paulo conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se fisicamente ou em corpo, mas o homem foi tomado bruscamente e foi levado para o céu. Segundo Coríntios 2:2, é a continuação do mesmo versículo, só que aqui eu separei porque é para mostrar que a palavra aparece em dois versículos. Não, aqui eu repeti, perdão, foi um erro meu. Eu acho que era outro versículo que eu ia colocar aqui, eu devo ter confundido, perdão. Judas 1:23, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, tomando bruscamente, com força, tirando do fogo. Apocalipse 5, eu confundi com o 13 aqui da ordem. E o seu filho, que seria o menino que nasceu lá no capítulo 12, foi arrebatado para Deus, ele foi tomado bruscamente para Deus, tá? E por fim, a última vez que aparece esse mesmo termo é em Tessalonicenses, onde Paulo fala, e nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados com eles. Então aqui é a última vez que aparece esse termo, mas é a mesma palavra, ok? Então a pergunta fica, se em todas as palavras arrebatamento é tomado bruscamente, muitas vezes até com força, que é associada a roubo, furto, o diabo arrebata, por que em Tessalonicenses não seria? Na verdade é a mesma coisa. Se o autor usou o mesmo termo, então o autor tinha intenção de transmitir o mesmo que esses outros que usaram o termo. Não é um arrebatamento com doçura, que os anjinhos vão vir do céu buscar as pessoas, não, é uma coisa brusca, repentina, com violência, dependendo do caso, tá bom? É o mesmo sentido. E o que nós podemos analisar a partir das descrições de Tessalonicenses? Vamos ler primeiro aqui Tessalonicenses. Depois nós, Paulo usa aqui nós. O que é nós? Eu separei aqui entre parênteses. Nós é a primeira pessoa do plural, que é formado por eu, que aqui no caso o eu é Paulo, mas vocês, que no caso vocês seria o Tessalonicenses. Então nós, quando Paulo usa aqui nós, ele está dizendo eu, Paulo, mas vocês, os Tessalonicenses. É de uma igreja futura que Paulo está falando? Não, porque Tessalonicenses foi escrita no ano 51. Nós não vimos aqui, ó, quando foi escrito, ó. E quem escreveu? Paulo. Okay. Então quando Paulo fala nós, lá no ano 51, é de uma igreja futura que Paulo está falando, pessoal? Não. É de vocês que estão vendo esse vídeo? Não. Então isso aí tudo são marabalismos teológicos. Quando Paulo fala que nós, é ele, Paulo, mas os Tessalonicenses. Os que ficarmos vivos, o que Paulo está dizendo? Que alguns ficariam vivos. Seremos arrebatados, ou seja, tomados bruscamente, de repente, juntamente com eles. Eles quem? Nós vamos ver no texto. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que nós podemos tirar aqui de Tessalonicenses? Primeiro, o autor se coloca no grupo dos arrebatados. Não se coloca? Ah, Ronaldo, você é um herege porque vai ter arrebatamento, sim. Teve até um cara que postou um vídeo aí pra mim ontem do Akel Edin. Eu digo, nossa, quanta bobagem, meu Deus. Eu digo, desculpa, não adianta vocês postarem esses vídeos, porque eu já analisei quase todos esses argumentos. E ninguém analisa os meus argumentos refutando assim que nem eu faço. Entendeu? É perda de tempo.
Por exemplo, aqui Paulo falou nós. Eu posso tomar isso como se fosse para uma igreja futura? Não. Por quê? Porque o autor se coloca no grupo. Podem fazer o estudo que quiser, o blog que quiser, o vídeo que quiser. Isso não vai mudar o fato. Eu não sou o autor da Bíblia, eu não sou o autor de Tessalonicenses e Paulo se coloca no grupo. O que mais nós aprendemos aqui em Tessalonicenses? O autor espera o arrebatamento para a sua época, pois alguns ficariam vivos para presenciá-lo. Aqui, ó, Paulo não está falando de um evento futuro. Ó. Eu vou ler só essa parte aqui com o sublinhado. Ó. Os que ficarmos vivos. Ele mesmo se coloca no grupo. Se algum de nós ficar vivo para presenciar esse fato. É um evento futuro? Não. Nesse arrebatamento eles vão encontrar com os que já morreram. Porque ele diz, 2 versículos anteriores, nós não precederemos os que dormem. Então esse eles que ele fala aqui, ó, que eles vão se encontrar com eles, é aquelas pessoas que já morreram, correto? E esse encontro seria nos ares, para se encontrar com pessoas que já morreram. Então vocês gravem aí, isso é o que nós tomamos aqui de Tessalonicenses, mas nós vamos ver mais. Paulo está falando dele mesmo se colocando num grupo, da sua época, porque alguns ficariam vivos para presenciar, e que vão se encontrar com algumas pessoas que morreram antes dele, no céu, nos ares. Pronto, continuando. Algumas perguntas. Eu posso dizer que o arrebatamento seria um evento futuro? Analisem aí. Eu posso dizer que seria um evento global? Não vou nem falar do evento planal, sabe? Porque senão vão falar que eu estou desrespeitando deficientes. Eu vou tentar evitar essas brincadeiras. Eu posso dizer que Jesus vai levar pessoas vivas para o céu? Isso nós vamos ver nos paralelos, porque aqui em Tessalonicenses as pessoas tomam esse trechinho aqui, ó, nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares como se fosse um arrebatamento. Mas será que é de pessoas vivas que Paulo está falando? Nós vamos analisar. Ao contrário do tema do anticristo que nós vimos no vídeo anterior, o arrebatamento não aparece apenas em um livro, e nós temos paralelos com outras epístolas. Aliás, aqui não é nem o termo, né, que eu quis dizer que o mesmo autor ele fala sobre temas parecidos em outros livros. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, conforme nós já vimos naquele vídeo sobre análise crítica, o autor parece estar falando da primeira como se fosse uma falsa epístola. Aqui eu só vou citar, quem quiser ver lá o outro vídeo, tá? Mas não é o que eu vou trabalhar nesse vídeo aqui, tá? Mas ele dá a entender, então isso aí fica tema para aquele vídeo da análise crítica, tá? E o autor de Coríntios, que provavelmente é o mesmo também Paulo, ele muda o entendimento, preste atenção. E primeiro, ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Aqui, ó. E lembrando que Coríntios foi escrito depois de Tessalonicenses. Por isso que na regra dos 3 Qs também é importante você saber quando foi escrito, tá? Coríntios é de quase uma década depois. E olha o que ele diz aqui, ó. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, ou seja, corpo físico, não pode herdar o reino dos céus. Vocês notaram como houve uma mudança de entendimento? Mas será que houve ou será que é uma questão de interpretação? E o autor de Coríntios diz que não haveria nenhum arrebatamento. Vamos ver aqui, ó. Eu fiz uma tabelinha de Tessalonicenses e Coríntios. Primeiro, temporalidade. O que Paulo disse em Tessalonicenses? Que alguns ficariam vivos para a vinda do Senhor. Olha o que diz aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4:15. Nós, colocar Paulo junto no grupo, ele se coloca, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então, se Paulo se coloca no grupo e diz que eles ficariam, alguns deles, vivos, não é um evento futuro, pessoal. Não é nada para 2019, não tem nada a ver com o evento global ou planal, enfim, não tem nada a ver com isso, tá? Agora, vendo aqui em Coríntios, o que o autor de Coríntios diz? Na verdade, nem todos dormiremos. O que ele está dizendo? Todos nós. Aqui está implícito, né, o nós no texto. Então, o autor de Tessalonicenses e o autor de Coríntios, que são o mesmo Paulo, eles concordam com a temporalidade. Seria algo para a época deles. Trombetas. Tanto em Tessalonicenses quanto Coríntios, eles estão falando que o Senhor vai vir com trombetas. Aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O autor de Coríntios diz o mesmo. Ó. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aqui trombeta, depois eu vou dar um adendo aqui sobre trombeta, tá? Ressurreição. Os dois falam que haveria uma ressurreição. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então eles estão falando a mesma coisa. Mas aí quando chega no arrebatamento eles mudam. Ou Paulo muda. Porque aqui ele diz que alguns seriam arrebatados com o Senhor nos ares. E em Coríntios ele já diz que não, que alguns seriam transformados.
do que era corruptível em incorruptível, do que era mortal em imortal. Correto? E o que nós podemos concluir analisando esses dois textos de Paulo? Ele está falando sobre a mesma coisa, a vinda do Senhor com trombetas. Alguns ficariam vivos para presenciar esse evento. Paulo não está profetizando um evento futuro para 2000 anos depois. Ele está falando que alguns da época dele, incluindo ele, ficariam vivos para presenciar esse evento. Você lembra daquela regra que eu falei, não ir além do que está escrito? Qualquer pessoa ou pastor que começa a interpretar isso aqui dizendo que é para uma igreja futura, com todo respeito, está sendo desonesto. Ele está indo além do que está escrito. E isso não pode. Ele está particularizando a profecia. Os mortos ressuscitariam. Então, tanto em Tessalonicenses quanto em Coríntios, ele fala disso. E os que... Nós vamos falar também sobre essa ressurreição nesse vídeo. E os que não morressem seriam arrebatados, ou seja, tomados bruscamente, ou com violência e transformados em imortais, que é o que ele diz em Coríntios. Tá? Então é isso que nós já concluímos até agora. E vocês viram como a gente vai analisando, assim, a gente vai chegando num consenso? Vamos ver agora outro paralelo de Tessalonicenses, só com Mateus 24, o sermão profético. Temporalidade. Jesus disse, ó, com quem que Jesus está falando aqui? Com os apóstolos. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Então Jesus disse que todas essas coisas aconteceriam naquela época, até o ano 70. É isso que Jesus está falando aqui, correto? O que Paulo diz em Tessalonicenses? Que alguns ficariam vivos para presenciar a vinda do Senhor. Não é a mesma coisa que eles estão falando? Correto. Cristo viria no céu. Mateus 24, ele diz, ó, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tessalonicenses, Paulo diz o mesmo Senhor descerá do céu. Cristo viria com trombetas, ó, ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. Tessalonicenses, o Senhor descerá no céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta. Vocês notaram que os dois falam de anjos e trombetas? É a mesma coisa. Ressurreição, Jesus não falou de nenhuma ressurreição em Mateus 24, tá? Mas nós vamos ver depois, só Paulo que falou em Tessalonicenses. Mas nós vamos ver depois, talvez, por que o autor quis falar sobre ressurreição aqui, correto? Reunião dos escolhidos no céu. E Jesus diz em Mateus 24 que ele ajuntaria os seus escolhidos dos céus. Dos céus. Preste atenção nisso. Não seria na terra, seria dos céus, tá? Não é de nenhum arrebatamento que Jesus está falando. E Tessalonicenses, Paulo diz o mesmo, que eles iam encontrar com o Senhor aonde? No céu. Bingo, correto. Deixa eu só colocar um adendo ali sobre trombetas, porque tem uma curiosidade aqui que também é relevante à interpretação. As trombetas no Velho Testamento serviam para o líder da comunidade reunir o povo, quer para uma batalha, quer para uma cerimônia ou algo do tipo. Ele tocava a trombeta, o shofar. Josué tocava lá a trombeta para reunir os israelitas. Então é isso que significa trombeta, tá? Então os autores do Novo Testamento, lembrando que aqui eu estou tentando ver a visão do autor, tá? É isso que um teólogo faz, um exegeta. Inclusive para quem vier comentar, mas você falou que Paulo não é apóstolo. Não me importa o que Paulo foi. O teólogo tem que interpretar o que o texto diz, tá? Então os autores do Novo Testamento, eles utilizam o mesmo simbolismo para dizer que os cristãos se reuniriam com Jesus. É uma reunião, a trombeta toca e eles vão ser juntados aqui, ó, escolhidos, ó, juntos, é o que está dizendo aqui. As trombetas no Apocalipse também pressagiam pragas, eu já mostrei isso em vídeo, e destruições, e a vinda de Jesus. Quer dizer que essa reunião com Jesus seria correlacionada com destruições, pragas, a queda de Jerusalém, tudo isso, tá bom? E o que nós podemos concluir desse paralelo de Mateus com Tessalonicenses, Ronaldo? Primeiro, ambos estão falando da vinda de Jesus, não é isso que eles estão falando, tanto em Mateus 24 quanto em Tessalonicenses? A sua vinda é acompanhada de trombetas, que eu acabei de mostrar aqui. E os escolhidos seriam reunidos no céu com Jesus, não na terra. Ah, Ronaldo, então é um arrebatamento, né? Nós vamos ser levados para o céu. Vamos ver. Mesmo se fosse um arrebatamento físico, só para deixar claro, não é para nossa época. Seria no máximo uma falsa profecia, tá? Mas enfim, continuando. Os escolhidos que seriam arrebatados para os céus seriam arrebatados vivos ou mortos? É uma pergunta honesta que eu faço, porque aqui em Tessalonicenses ele fala que eles não precederiam os que dormem, os que já morreram. Então fica aí uma questão para reflexão. Os mortos que seriam ressuscitados primeiro, que Paulo fala aqui, ó, aqui sobre ressurreição, ó, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, esse quadradinho aqui, ó. Acho que dá para ver no vídeo.
Seria uma ressurreição física? É disso que Paulo está falando ali? Nós vamos ver. A maioria dos cristãos diz que sim, que é uma ressurreição física. Mas o Apocalipse discorda de Paulo. Porque o Apocalipse, o que João viu no Apocalipse? Ele viu as almas daquelas pessoas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus. Ou seja, os mártires, que morreram por terem sido testemunhas de Jesus. E essas pessoas reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Perdão, esqueci de grifar aqui. Essas pessoas viveram, elas tiveram uma ressurreição. E isso que essas pessoas viveram aqui do Apocalipse, esses que foram mortos, o autor do Apocalipse diz que é a primeira ressurreição. Aí eu pergunto, se a primeira ressurreição é uma ressurreição física? Não. Não tem nada no texto que dê a entender que essas pessoas foram revividas na terra. Porque elas vão reinar com Cristo lá no céu por 1000 anos. Então não é uma ressurreição física nem na terra. E sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles por 1000 anos. Então não é uma ressurreição física. Se o reino de Cristo é espiritual, Jesus não falou lá em João, o meu reino não é deste mundo. Então é um reino espiritual. Esses primeiros mortos aqui seriam sacerdotes na terra, por quê? Por que seria um milênio na terra, como a maioria das igrejas pregam? Não é um reino espiritual? Jesus já não está reinando lá no céu, de acordo com o entendimento cristão? Se Cristo não teve um reino terreno aqui na terra, físico, logo o seu reino milenar não seria lá no céu? Por que seria na terra? E se a ressurreição, tanto de Paulo quanto do Apocalipse, for uma ressurreição física, como a maioria dos cristãos defendem, como os cristãos acham que seria, então os ressuscitados eles teriam um limite de vida de 1000 anos apenas? Porque aqui as pessoas que são ressuscitadas no Apocalipse, elas vão reinar com Cristo apenas por 1000 anos. Então não seria uma vida eterna, seria só um período de 1000 anos, é isso? Teria um limite de tempo. Então isso aí não bate, pessoal, não teria como. Sendo que Paulo falou aqui em Coríntios que as pessoas que seriam ressuscitadas, elas seriam revestidas de imortalidade. Então se é uma imortalidade, o que Paulo está dizendo? É do mundo espiritual. Tem uma ressurreição no mundo espiritual, que as pessoas iam viver para sempre lá no mundo espiritual. É parecido com o que ele diz em Tessalonicenses, que as pessoas estariam para sempre, sempre, não com limite de 1000 anos, mas estariam sempre com o Senhor nos ares, aqui, sempre. Não é isso que está falando aqui? Então, por que as pessoas tomam isso como algo físico? Então, fica aí para reflexão. E também temos, por fim, a alegoria de Noé, que Jesus falou. Jesus falou que como foi nos dias de Noé, seria a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, até que o dia que Noé entrou na arca. E elas não perceberam. Não perceberam o quê? O dilúvio. Estava vindo, uma destruição. Então levou todos eles. Todos foram levados. Assim também seria a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, serão levados 1. Vamos analisar agora aqui essa alegoria rapidinho. As pessoas na época de Noé não perceberam que viria um dilúvio, correto? Que é uma destruição. Assim como na época de Jesus, ele dá a entender que as pessoas não perceberiam que viria a queda de Jerusalém. Os romanos, uma destruição. Elas foram arrebatadas de repente, aqui na época de Noé, isto é, mortas. Aconteceu o mesmo na época dos romanos. As pessoas foram arrebatadas, tomadas bruscamente. Só que elas foram tomadas não para um céu ou para outro lugar, elas foram mortas. E aí Jesus diz que estando 2 no campo, 1 seria levado. É para o céu? Não, para a morte. Porque nos dias de Noé foi o que aconteceu. As pessoas foram levadas, aqui, os levou. Elas foram levadas não para um céu, para a morte. Então por que no arrebatamento de Paulo seria diferente? Fica aí para reflexão. Vamos fechar aqui o vídeo agora com uma conclusão, tá? Aí eu acho que já deu um pouco esse assunto de arrebatamento também. Paulo está falando da sua época. Ele não está falando sobre 2019 anos depois. Paulo se coloca no grupo. Então se Paulo diz que algumas pessoas viveriam para ver aquele evento, inclusive ele, é porque não é um evento futuro. Paulo diz que eles seriam tomados bruscamente ou com violência, harpazo, arrebatado, que pode muito bem ser uma figura de linguagem para mortos, até porque eles não precederiam aqueles que morreram. Eles iam se encontrar com aquelas pessoas que já morreram. Então se eles iam se encontrar com aquelas pessoas que já morreram, Paulo podia estar dizendo exatamente isso, que eles também morreriam de uma forma violenta, brusca, harpazo, para se encontrar com Jesus no céu e com aqueles que já morreram.
Então nós podemos concluir que a intenção do autor ante uma igreja perseguida era justamente isso, é dizer, olha, vocês vão morrer, pessoal, eu lamento, é inevitável, mas justamente essa história de se encontrar com Jesus nos ares podia ser uma forma de confortá-los, aquela comunidade de Tessalônica, ante ao perigo que eles passariam, ou ante a perseguição que eles passariam e a morte de alguns. Olha, alguns de vocês vão morrer, pessoal, sinto muito, mas não se preocupa não, vocês vão encontrar com Jesus nos ares. Um tipo de conforto para aquela comunidade, ok? Então não tem nada aqui no texto que dê a entender que seria um arrebatamento futuro. Nada. No máximo pode ser até um equívoco de Paulo, se algumas pessoas forem achar que aqui realmente é um arrebatamento assim, ó, para o céu. Mas tudo isso se resume àquela época e para aquela comunidade. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. E as pessoas que dizem que é um evento futuro, elas estão indo contra a própria Bíblia, porque elas estão indo além do que está escrito. Ó, lembra das regrinhas? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, não tem como, ok? Paz a todos.